Opa, vocês estão bem? Que bom! Mais um vídeo pro canal do Soberano Marcial Eterno. Já deixa o like se caiu aqui de paraquedas, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro sempre que sair um novo Manhwa Recap. O último vídeo terminou com os dois figurantes guardas pedindo dinheiro para que nosso protagonista e seu grupinho entrem na cidade, deixando o alquimista que segue ele muito bolado. E os dois guardas falam que eles estavam pegando um boi de serem permitidos a entrar nessa cidade. Essas moedas que eles cobraram era apenas para eles terem uma chance de entrar. Só que um dos guardas percebe alguma coisa estranha, cochicha com o figurante e deixa eles entrarem sem cobrar nada. O protagonista impede Jiarong de continuar discutindo e apenas dá uma risadinha para os figurantes. Tipo assim, vocês se safaram da morte agora, hein, fi? Seu servo pergunta por que ele deixou eles se safarem, sendo que isso era ilegal. Eles estavam abusando do poder para extorquir dinheiro. E o protagonista diz que há tantas coisas ilegais e que ele estava sonhando se pensa que poderia sozinho evitar todas elas. Os subordinados só são corruptos se seu líder for. O dinheiro provavelmente vai para quem está no comando. Eles não devem ficar nem com 10% da propina. E até seu discípulo fica incrédulo com tamanha corrupção. O prota diz que mesmo se pararem isso agora, quando saírem da cidade tudo voltará ao normal. É melhor esperar o príncipe que eles apoiam assumir o trono para corrigir tudo de uma vez. Na farmácia da cidade estava tudo muito animado. O protagonista estava lá dentro tentando comprar erva. Só que como essa cidade era pequena e faltava alquimistas, dos 10 conjuntos que ele pede só 8 estavam disponíveis. O prota diz que vai levar as 8. Só que nessa hora chega um figurante muito idiota, mano, falando que vai levar todas as ervas do local, pois tinha usado todas que comprou anteriormente para fortalecer seu corpo. O vendedor começa a explicar para ele que já tinha as vendido para nosso protagonista. E o cara simplesmente encara nosso prota e depois a loirinha. E com uma cara de que vocês já conhecem de figurante burro para caramba, ele diz que vai comprar as folhas de orquídea e a garota loirinha. E pergunta para o protagonista qual era seu preço. Nosso prota apenas ri e concorda com a negociação, mas diz que talvez o burrão não seja capaz de pagar o que ele pediria. Mais uma vez o figurante debochado pede para o dono da farmácia dizer para ele quem era. E o dono da farmácia diz que ele era o filho do senhor da cidade, e o homem que estava atrás dele era um discípulo de um alquimista de primeira classe. O protagonista e a loirinha olham para o cara e fingem surpresa e perguntam de quem ele era discípulo. O cara simplesmente fala que um moleque igual nosso prota não conheceria nenhum grande alquimista, mas tudo bem, ele iria dizer mesmo assim. A loirinha e Jiarong estavam pensando em como um simples figurante poderia ser tão arrogante. Nessa hora, o cara bate no peito e diz: eu sigo a Associação dos Alquimistas, o meu mestre se chama Jiarong, pegando mais uma vez com as calças arriadas de Jiarong, que se pergunta se era um palhaço, pois mais uma vez um figurante fingia ser seu discípulo. Ele fica desesperado tentando explicar para nosso protagonista que nem conhecia esse cara. Com certeza era só um rumor sem fundamento, e aponta para o cara dizendo que conhecia esse tal de Jiarong e ele não teria um discípulo inútil como ele. Só que o cara fala que Jiarong não o aceitou pessoalmente, mas ele era um amigo íntimo de seu discípulo e frequentemente discutiam sobre refinações. E isso faz um pouco mais perto de discípulo dele. E o cara ainda termina perguntando como o cara em sua frente, que nós sabemos que é Jiarong, poderia conhecer o tal Jiarong. Mal sabe ele, família. O figurante diz que ele estava perdendo seu tempo conversando com esses caipiras. Nessa hora, o cara de novo pergunta quanto o prota queria pelas orquídeas e pela garota. O protagonista, simplesmente debochado como sempre, diz que seria bem barato, apenas queria a cabeça dos figurantes como pagamento. O figurante pergunta como ele se atrevia, mas nessa hora o protagonista, já sem paciência, apenas dá a ordem que seus seguidores dêem uma surra nos dois. Seu discípulo Jiarong começa a espancar os caras, tanto que o dono da farmácia pede para eles pararem, senão os caras acabariam morrendo. O prota manda os 3 pararem após um tempo, dizendo que já era o bastante. Eles já estavam quase mortos. Ele sai da farmácia, deixando o dono dela em choque, perguntando se o filho do líder da cidade estava bem. E vemos que não estava nada bem, porque olha essa carinha linda e toda deformada.
Nessa hora o Gordola, todo louco, rapidamente envia um sinal dizendo que queria eles mortos. E quando o sinal explode no céu da cidade, temos um grupo de guardas cercando o nosso protagonista e seus seguidores. Nisso, o figurante que já estava na frente do exército pergunta se o prota se arrepende do que fez agora. Olhando para o poder que ele tinha, ele morreria. E vemos que agora seria o arco do contra-ataque do idiota. Alguém do exército pergunta de onde saíram esses 4 jovens, fazendo Jiarong ficar surpreso por ser chamado de criança. Nessa hora, o líder dos guardas percebe que essas tal crianças que eles dizem não eram nada normais, pois eles eram guerreiros marciais e nosso protagonista já era um guerreiro marcial de 8 estrelas. Eles eram poderosos e deviam ter um grande apoio. Ele não deveria correr o risco de capturá-los. Só que o Gordola pergunta o que o comandante estava fazendo perdendo seu tempo. Era só prendê-los, espancá-los até a morte e mandar a garota para o seu quarto, pois essa noite ele fará ela desejar estar morta. O comandante pergunta para os 4 se eles sabem o que fizeram de errado e pede para que o superior dos 4 apareçam ou as consequências serão graves. Jiarong, já putaço com esses caras, fala que se não saírem do caminho agora, as consequências serão ainda mais graves, pegando o comandante de surpresa. Ele dá o sinal para que seus subordinados apontem a lança para o nosso protagonista, que simplesmente pergunta se eles estavam se virando contra os 4. O Gordola diz que sim, estava se virando e pergunta o que o prota iria fazer. Talvez ele fosse louco, então ele só ia mandar que batessem nele até deixar de ser. Olha a audácia desse figurante gordão, velho. O protagonista ri e diz: "Ah, beleza. Você queria que eu trouxesse o meu superior, então esperem", e lança um sinal no ar. Assim que o sinal explode, pega todo mundo de surpresa. O líder diz que era a flecha que perfurou as nuvens, um sinal militar do mais alto nível, e exclama em choque, pois o chão da cidade começa a tremer. Uma comoção começa na cidade, pois um exército louco invadiu e marcha em direção a eles. Vendo isso, o comandante simplesmente lamenta. Ele estava ferrado, pois provocou alguém que não devia. O filho do líder da cidade finalmente encontrou um destino depois de tantos anos cometendo crimes na cidade. O pobre grupo de soldados fica cercado pelos 4 cantos e exclamam em choque. E o Gordola, se tremendo todo, pergunta quem eram eles, quando sente a intenção de matar de todos os soldados do nosso protagonista. Ele começa a perguntar para o comandante desesperado o que eles deveriam fazer agora, e o nosso protagonista chega dizendo: "Tudo bem, conforme seu pedido, eu os chamei aqui." E com aquela cara de deboche característica dele, diz: "Vamos ter uma batalha apropriada agora?" O comandante empurra o gordão para longe para tentar remediar a situação e pergunta quem diabos era nosso protagonista. A cidade estava sob proteção da lei. Como ele ousa mobilizar os militares em questões pessoais? E o discípulo do nosso protagonista começa a rir. Ele aponta o mindinho, querendo dizer que quando o cara tinha a pica maior, ele estava falando com os punhos. E no momento que superaram ele em números, ele vem falar da lei. O protagonista caminha para cima deles e diz que, vendo que ele chamou algumas centenas de soldados da cidade para lutar contra os 4, agora ele só trouxe 2.000 pessoas para lutar contra centenas. Matematicamente, era nosso prota que estava sendo legal com eles. Então, encarando o comandante, ele diz: "Vamos começar a luta logo, não tenho tempo para perder, eu sou muito ocupado, você deve ter percebido." Nessa hora, alguém anuncia que o senhor da cidade havia chegado. Alguém bem baixinho e roliço, como vemos na sombra, pede para que abram espaço, pois ele era o senhor da cidade. Todo desengonçado, ele chega, encara o protagonista e pensa que todos os 4 eram crianças, qual deles seria o responsável. O figurante então começa a chorar ajoelhado, dizendo que graças a Deus seu pai chegou, e apronta para o prota, dizendo que eles o espancaram até parecer um porco, e ainda reuniram tantos soldados para os intimidar, e pede que seu pai os prenda. Cá entre nós, família, deixar ele parecendo um porco não foi muito difícil, né? O bichinho feio, mano. O exército começa a pensar na estupidez do porquinho, que ainda não percebeu a situação que estava. Eles estariam em grandes problemas no futuro se continuar seguindo esse idiota. Seu pai, sem nem perder tempo, acerta um cocão no pote dele. Ele só sabia criar problemas por todo lado e pergunta o que fez dessa vez. Quando chegasse em casa, ele ia dar um jeito nesse moleque. Ele se curva dizendo que era o líder da cidade e pede desculpas por educar mal seu filho e implora perdão. O prota simplesmente ri e fala que estava tudo bem.
ele estava disposto a conversar, mas não era bom fazer todo mundo ficar ali parado no meio da cidade. Por que não conversavam em um lugar mais adequado? O líder da cidade concorda e diz que eles poderiam conversar em sua residência. Após isso, vemos o grupo do Prota cercando a residência do senhor da cidade. Lá dentro, nosso protagonista estava em uma reunião todo comportado. Ele, com seu deboche de sempre, diz que brigar com o figurante Gordola foi uma forma de se conhecerem. E o senhor da cidade concorda que essa foi uma ótima forma e ordena que seu filho sirva um pouco de chá a ele, enquanto pergunta qual era o nome do nosso protagonista e qual era sua posição na corte. O Prota diz que seu nome era bem insignificante. Na verdade, ele ouviu que seu país estava numa situação terrível e se animou, e decidiu liderar seus irmãos para proteger seu país natal. O líder da cidade, mais falso que nota de R$3, diz que isso era incrível. Como ele pensou, esse garoto era digno e se preocupava com seu país, e lembra seu filho de aprender muito com ele. O Prota diz que talvez seja o destino que uniu ele e o figurante Gordola quando estava passando pela cidade, e completa dizendo que era raro ver um senhor da cidade tão patriota. Ele pede desculpas de antemão e diz que tem uma solicitação a fazer. E o líder da cidade diz que ele estava sendo muito educado, não precisava de tanto, era só dizer que ele tentaria atender seu pedido. O Prota ri e diz que seus 2.000 soldados vieram de mãos vazias, sem nenhuma preparação. Então ele queria que o líder da cidade cedesse algum de seus suprimentos para eles. O figurante diz que sua cidade estava com falta de suprimentos no momento, então seria difícil de emprestar. E nessa hora o Prota disse que estava tudo ok. Era só ele ceder algumas de suas riquezas que também funcionaria. Ele verificaria na cidade vizinha para ver se encontrava alguns suprimentos depois. Nessa hora, o líder da cidade pensa maldosamente que se o garoto queria dinheiro, bastava dizer desde o começo. Não precisava se incomodar fingindo seu moleque. Nessa hora, o líder da cidade diz que o garoto foi um patriota que seguiu para o campo de batalha para proteger suas terras. Lógico que ele deveria ajudar da forma que puder, mas sempre se importou com as pessoas e agiu honestamente, e também não tinha muito guardado. Fazendo uma pose estoica, ele diz que vai guardar e economizar para poder financiá-los com 10.000 moedas de ouro. Ele pensou que, como eram algumas crianças, 10.000 moedas de ouro deveria ser suficientes para ele. Pobre coitado, vai ser depenado, aposto, família. Nessa hora, o protagonista e seu servo começam a rir tanto que chegam a chorar, deixando o líder da cidade em choque. Seu comandante pensa que só o sinal das flechas que perfuram o céu custavam 10.000 moedas de ouro. Talvez o líder da cidade não deu muito valor para essas crianças. O protagonista diz, fazendo um sinal para seu servo, que o líder estava sendo muito generoso. Não precisava de tantas moedas de ouro. Deixe que ele mesmo faça seus homens escolherem algumas coisas. Ele murmura alguma coisa para Jarang, que sai rindo. O líder da cidade pergunta para o protagonista o que significava, e o prota, sempre debochado, diz que não era nada. Os três deviam se concentrar no chá, apenas relaxar e beber um pouco de chá. Nessa hora, eles escutam um barulho vindo do lado de fora. O líder da cidade já começa a imaginar o que poderia ser e começa a enxugar o suor. O comandante chega e sussurra para o líder da cidade que esse jovem em sua frente tinha um senhor marcial trabalhando para ele. Ouvindo isso, o líder da cidade chega perto do protagonista, dizendo que seria melhor eles conversarem, isso afinal era um roubo. O protagonista calmo fala: roubo? Você precisa ser responsável pelo que diz. Falar besteiras pode acabar te levando à morte. Desesperado, ouvindo o barulho do lado de fora, o líder da cidade diz que realmente não tinha nada de valor na sua residência. Ele tem uma solução e diz que juntaria 100.000 moedas de ouro para ele. Fazendo uma cara debochada, brincando com o velho, o prota diz que, como assim você não entende? Eu só estou tentando cobrir despesas militares. Você está tentando dizer que eu estou querendo te roubar. Me respeita aí, tio. Sendo assim, com essa acusação, eu não vou continuar sendo cortês com você. Então, ele chama seus dois amigos, que entram e amarram o líder da cidade e seu filho, fazendo os dois começarem a gritar e pedir ajuda ao comandante, que quando pensa em fazer algo, olha para o protagonista e já treme, já que o mesmo diz que, se alguém desafiasse suas ordens, seria morto sem piedade. Os dois continuam sendo amarrados e pendurados enquanto imploram pela ajuda do comandante,
que simplesmente treme e soa frio. Após isso, vemos a imensa riqueza que os dois tinham juntados. Parece que pai e filho tinham roubado muito essa pobre cidade. Debochado, o próprio diz que um mero senhor de cidade acumulou uma riqueza ainda maiores que os tesouros de sua família ali. E seu amigo diz que eles acumularam tanta riqueza que deve ter pelo menos 1 bilhão de moedas de ouro. Quantos cidadãos de bem eles devem ter extorquido? Ele diz que deveriam denunciar isso e toda a família deles seriam mortas. E o prota pergunta sobre o que eles iam denunciar. Afinal, o senhor da cidade é um funcionário honesto, ele não é corrupto e está completamente quebrado. Eles até procuraram em sua residência e não acharam nenhuma moeda de ouro. E seu outro amigo diz que também não viu nada quando procurou. E o discípulo dele também diz que não viu e aponta para o senhor da cidade e diz que o tesouro estava vazio. Quem não acreditava poderia ir ver por si só. Vendo essa ação dos garotos, o líder da cidade começa a gritar desesperado que se eles tocassem em seu tesouro, eles estariam mortos, pois esse tesouro pertencia ao primeiro príncipe. Toda a família deles seriam executadas se levassem esse tesouro. O protagonista se finge de bobo e diz: "Ah, então tudo isso era do primeiro príncipe? Não me espanta de ter tanto." Nessa hora ele se transforma e diz: "Agora eu tenho menos motivos para me segurar", deixando o figurante ainda mais assustado. Após a limpa que fizeram na casa do líder da cidade, o prota diz que já pegou as pedras e os materiais de refinação. O que sobrou no tesouro seus amigos deveriam dividir entre eles. As armas e os remédios seriam a recompensa deles. Seu amigo aponta para os dois e pergunta o que deveriam fazer com eles. Talvez só os matar? Já que os dois são homens do príncipe mais velho, não vai fazer diferença de qualquer jeito, fazendo o líder da cidade implorar que eles não os matem. Afinal, eles já pegaram todas as coisas que eles queriam. O prota sorri e diz que já pegaram toda a riqueza pela qual ele trabalhou muitos anos. Tirar a vida deles talvez seria ir longe demais. Soltando os dois, ele diz para que continuem com seu trabalho, pois voltaria em alguns anos, e sai deixando o cara gritando irritado. O líder da cidade, enquanto está sendo desamarrado, grita com seus funcionários para que eles escrevam uma carta para o primeiro príncipe imediatamente. Ele quer que as pessoas que acabaram de sair sejam mortas. Alguém chega correndo e avisa alguma coisa em seu ouvido, e o velho diz que isso seria ótimo, talvez Deus esteja ao seu lado. E pede que um dos funcionários corra e reporte o que aconteceu ao general que acabou de chegar. Do lado de fora da cidade, o prota pula em um monte e diz para seu batalhão que eles deveriam montar acampamento ali e continuar praticando a técnica de intenção de matar. Nessa hora ele percebe algo vindo de longe, e o chão começa a tremer, fazendo todo mundo exclamar assustado. O prota grita a ordem para todos entrarem em posição de batalha, e seu amigo diz que não deveriam ter deixado o líder da cidade vivo. O Gordola já tem homens para lutar contra eles. O outro amigo diz que algo não estava batendo. O batalhão da cidade não era tão grande assim. Ele deveria ter no máximo 5.000 homens e não teria tantos cavalos, e se pergunta qual era esse exército chegando. Uma cavalaria dourada chega à frente do grupo do nosso protagonista, e seu amigo grita alarmado. Era um exército de verdade, que deveria ter pelo menos 100.000 homens, o que eles fariam agora? Uma aura de leão aterrorizante se materializa do exército leão dourado. Seus amigos estavam confusos. Se eles tinham perdido o controle sobre a cidade Cabeça Branca, porque eles ainda tinham tantos homens. E não só isso, todos eles pareciam descansados e orgulhosos. Olhando direito, o amigo do prota percebe que eles não pareciam ter acabado de perder uma batalha. Provavelmente, eles fugiram sem lutar. O comandante pergunta quem eram os pirralhos que ousaram a roubar a cidade, e o prota diz que são homens que recuaram da linha de frente depois de perder uma batalha, e fizeram seu caminho para a cidade para afirmar seu domínio. Ouvindo isso, o general amassa o copo que bebia, irado, e diz que eles estavam cortejando a morte, e a intenção de matar do exército toma forma, fazendo um leão surgir, e os jovens alunos da academia se desesperam de medo. Nessa hora o servo do protagonista chega, assustando o comandante, quando vê o Lorde Maciel, e pergunta quem ele era. O servo do prota diz que já fazia um tempinho que não os via, e ele já tinha esquecido dele, fazendo o cara exclamar em choque ao ver Jimeng, que tinha se tornado um Lorde Maciel, e pergunta como ele fez isso tão rápido. Jimeng diz que foi pura sorte, e pergunta o que era tudo isso.
O general diz que todos eles eram subordinados do príncipe mais velho e pede uma explicação lógica para o roubo à cidade. Mas Ji-Meng diz que não estava mais servindo a um príncipe. Em vez disso, agora serve o jovem mestre 1. E o príncipe mais velho não era de sua preocupação mais. O comandante desacreditado fala que, sendo assim, não precisava ser mais cortês com eles e pergunta quem eram essas crianças. Nosso protagonista, o deboche em pessoa, diz que era o chefe de logística do exército e foram até a cidade para resolver as escassez de suprimentos em seu batalhão e que o senhor da cidade decidiu os presentear com todo o seu tesouro pelos serviços prestados ao país. Quando voltarem para a cidade central, reportarão ao imperador para que eles os recompense imensamente. O comandante lembra que recebeu um aviso de que o exército foi despachado, mas ele não achou que os encontraria tão cedo e pergunta por que o número do exército era tão baixo, já que o exército deveria ter muito mais soldados. E o prota diz que o curso do exército era ultra secreto, eles só seguiram as ordens para reunir suprimentos. Nessa hora, o velho conhecido escravinho do nosso protagonista chega e sussurra algo para o general com uma carinha de capiroto. Família, pensa num carinha feio, meu irmão, cê tá doido. O comandante diz que eles tiveram coragem de mentir sobre ordens militares publicamente e roubaram oficiais. Tais crimes devem ser penalizados com a morte. Ele ordena que seu exército capture todos do batalhão e matem aqueles que se recusarem a entregar-se. Com a ordem, um pequeno número de soldados avança em direção ao batalhão do prota, fazendo seus subordinados exclamar, e o escravinho fica feliz, perguntando como nosso reizinho vai sobreviver agora. Quando estavam próximos, o prota dá ordem para se dispersarem e matar o grupo que avança um a um. Seus subordinados começam a exalar a intenção de matar e avançam matando todos em seu caminho sem piedade alguma. O comandante fica em choque quando percebe que seus soldados que avançaram foram massacrados e se pergunta incrédulo como poderia um exército completo de guerreiros marciais assim tão forte existir. Em pensamentos ele debate que mesmo que possam ser fortes, o máximo que eles poderiam fazer com seus números era enfrentar umas centenas de inimigos. Não teriam como eles passarem por seus 400 mil soldados. E nessa hora, o prota grita para seu batalhão que eles deveriam entrar em formação e usar a técnica da intenção de matar e atacar em direção ao sul. Todo o batalhão confirma a ordem em êxtase e o dedo matador de deuses começa a se formar com a energia de intenção de matar de todos. Com essa técnica formada em sua frente e perto de obliterar seus soldados, o comandante grita para eles bloquearem a todo custo. E um leão de energia se materializa para enfrentar frente a frente a técnica do outro batalhão. Só que o leão é facilmente obliterado e destrói completamente a formação do exército. E vendo isso, o escravinho tem certeza que nosso protagonista é o Tinhoso e diz que ele vai se tornar uma grande ameaça no futuro. Como ele estava no comando, deveria ser morto primeiro. Ouvindo isso, o comandante avança, dizendo que não ganharia nada esperando, e vai lutar com Ji-Meng, e o figurante Cotoquinho devia se livrar de Li e o Xion. O escravinho era um choque total. Ele chama seus dois irmãos para matar nosso prota, dizendo que se ele não morrer hoje, no futuro todos estarão lascados, inclusive o misterioso mestre deles. Os dois concordam que nosso protagonista parecia o capiroto, que deve ser morto imediatamente, e dizem para o escravinho ficar descansando ali e os dois se livrariam dele. O escravinho Cotoco concorda, afinal se os dois se unirem com certeza Liu Xion estará morto. O bichinho é inocente demais, família, eu conto ou vocês contam? Vendo isso, enquanto luta contra o comandante, Ji-Meng grita para o nosso protagonista ter cuidado. O prota, sem esboçar nenhuma preocupação, simplesmente começa a correr dos figurantes. Ele passa pelo batalhão, dando a ordem para que ele se concentre em continuar o ataque sempre em direção ao sul. Ele não era nenhum trouxa para enfrentar os dois senhores marciais de frente. As tropas do exército central, que seria de grande reforço, deveriam vir do sul muito em breve, e quando chegarem será a hora de revidar. O figurante debocha da tentativa do prota de fugir, e usa uma de suas técnicas, e nosso rei do deboche apenas bufa e diz: tentando matar o brabo? Como assim, meu nobre? Se enxerga, se contente em matar seus próprios aliados. Ele usa uma técnica troca do Nether, caminhar lunar, e direciona o ataque do figurante para seu próprio exército. O comandante grita para os dois não ousarem matar seus soldados, e o figurante diz que nosso prota era muito astuto e estava usando soldados como escudo.
Ele mata um soldado sem misericórdia, fazendo o comandante gritar de novo com ódio, que se não parassem de matar seus subordinados, ele não demonstraria mais misericórdia para ninguém. Os subordinados do Prota continuam massacrando os inimigos como formigas, abrindo caminho para o sul. Vendo isso, o escravinho grita para seus 2 irmãos que eles deveriam começar a matar os companheiros do Prota para ver se o mesmo ainda continuaria se escondendo deles, fazendo o Prota exclamar. O figurante gosta da ideia e ataca o ruivinho que lutou anteriormente com nosso protagonista, o pegando de surpresa. Mesmo assim, ele usa uma técnica para enfrentar o figurante, que debocha da força de sua técnica. O garoto não se abala com isso e continua seu ataque. Mas o figurante era um Lorde Marcial, um nível bem acima do ruivinho, e quando suas técnicas batem de frente, o ruivinho perde facilmente e recebe um golpe crítico. O outro cabeludinho, que também tinha lutado com o Prota, corre ao socorro de seu amigo, que estava entre a cruz e a espada, no biquinho do urubufe. Aproveitando essa abertura, o figurante parte para cima dos dois, os chamando de verme, fazendo a guria, que era a paixão do antigo dono do corpo, gritar pelo cabeludinho que aparentemente era sua paixão. E o figurante, que sempre a seguia, diz para ela não chegar perto, senão também ia de comes e bebes. Mas como sempre, nos momentos de tensão é que o herói aparece. O brabo chega atacando pela retaguarda do figurante. Bem feito, deixou o bumbum desprotegido, quase foi de comes e bebes. Ele usa sua técnica Canção da Espada de Lótus e troca golpes com o figurante. Pousando na frente de seus 2 subordinados, ele ordena que eles recuem e procurem por Jiarong. O cabeludinho ainda estava indeciso de deixar nosso Prota para trás, mas com a ordem direta, ele vai. O figurante disse que finalmente o Prota tinha parado de fugir e aceitou sua morte. Mas o brabo continua usando sua técnica Troca do Nether, se esquivando habilmente dos ataques do mesmo. O lixão tem a coragem de dizer para nosso Prota parar de se esquivar e receber seu ataque de frente se fosse um homem. Mano, qual é o nível de QI desses figurantes, cara? Quem em sã consciência ia deixar ser atingido por uma técnica no meio de uma batalha, véi? O Prota debocha da falta de caráter e vergonha desse figurante. Além de ser um nível inteiro de cultivo acima do dele, e não conseguiram atingir, ainda diz uma patifaria dessa, o nível de audácia desse figurante. É de mais de 8.000! Mesmo falando isso, o Prota pensa que esse era o máximo que conseguia elevar sua técnica do Nether. Se continuar, ele com certeza vai morrer. Seus amigos percebem que o Prota estava em uma situação muito difícil enquanto enfrentava o figurante muito mais forte que ele. Essa situação já tinha escalado para um nível muito crítico. O Prota morreria se continuasse assim. Então, decidido, ele grita que todos juntos deveriam atacar e salvar o protagonista, que além de líder desse batalhão, ajudou a todos com técnicas e recursos. Se existisse algum guerreiro honrado ali, iria o ajudar a resgatar o Prota. O cabeludinho exclama com as palavras dele e grita enquanto avança com determinação que se alguém ficasse para trás, seria espancado por ele pelo resto de sua vida quando isso acabar. Vendo essa determinação, a moral de todo o batalhão foi elevada ao máximo, e a técnica de intenção de matar se materializou enquanto todos gritavam com sua intenção de matar ao limite. Esses bastardos deveriam morrer, suas cabeças seriam o troféu de batalha. Tá porra, menor, o bagulho tá ficando sincero, família. Vendo isso, o exército de 400 mil já estava em choque e se cagando todo, literalmente, os bichinhos estavam se tremendo de medo. O comandante, que lutava com Jimeng, também estava em choque. Seu adversário lutava sem se importar com nada. Se continuar assim, os dois cairiam. E olhando para o batalhão enfurecido, ele também se tremia todo. Fudeu de vez. Jiarong, que cuidava do ruivinho, grita nessa hora que os reforços chegaram. Era para matar todos os malditos. Um batalhão de Ashura chegava com pressão avassaladora, deixando os que viam isso petrificados. O escravo grita para seu companheiro se mexer e ajudar a matar logo o Prota. Ao ouvir isso, o figurante acorda e pula pegando nosso Prota desprevenido com seu ataque covarde e repentino. Mas eu acho que o bicho ficou com tanto medo que não percebeu que seu ataque o colocou literalmente na frente da técnica do batalhão, dedo matador de deuses. Em choque, ele só consegue se perguntar de que camada do inferno tinha saído isso, família. Mas já era tarde demais. O ataque do batalhão acerta o maldito em cheio e a intensidade era tanta que deixa todo mundo exclamando assustado com isso. Até mesmo os amigos do Prota que fizeram o ataque. E família, com essa cena foderástica, eu termino o vídeo por aqui.
Como sempre, se tiver do gosto de todos, deixem um like e se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do nosso rei do deboche. Comenta aí o que está achando do canal, eu vou ficando por aqui e espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem, falou, falou e falou! O grupo de membros do canal está aberto por R$5, assim você apoia a gente para continuar com todo vapor. Eu fui!